Bom dia a todos, bem-vindo a mais uma aula de biologia. Vamos lá, vamos começar. Dando continuidade ao conteúdo da evolução, né? A gente continuando agora o conteúdo de evolução, nós vamos falar um pouco sobre os fósseis, né? Como se formam os fósseis e o que eles nos trazem para os dias de hoje, né? Então deixa eu apresentar aqui, tá? Pronto. Então vamos começar falando sobre os fósseis, né? Então, a ciência que estuda os fósseis é a paleontologia, tá certo? A paleontologia vem do grego, que significa estudo dos seres antigos. E a palavra fósseis, ela vem do latim fossilis, ou seja, retirado da terra. Então, é uma coisa que foi retirada da terra. Mas os fósseis, ele tem um certo período para ser classificado como um fóssil, tá? Então, seres mais recentes, eles não são considerados fósseis. Só são considerados fósseis quando tem um período igual ou superior a 11 mil anos. Okay? Então, eles já são aí, com essa idade, já considerados fósseis. Então, olha só. A gente vai fazer um breve contexto sobre como esses fósseis são, como acontece a fossilização, tá? Então, a gente tem como um tema principal a Terra conta a sua história. Então, a gente tem algumas imagens, né, de alguns achados fósseis durante algumas expedições. Bom, então a gente tem aqui na primeira figura, não sei se dá para fazer aqui um jeito para isso aqui pegar. Ó, isso aqui, né, é um fóssil de um molusco, né, antigo, do período antes dos dinossauros. Aqui nós temos um pequeno roedor, né? Aqui uma libélula, a marca de uma libélula. Aqui uma tartaruga pré-histórica. E aqui acho que é um tubarão pré-histórico, tá? Desses dentes aqui, esses desenhos dos dentes, certo? Então, não estou sendo feliz nessa apresentação, não. Ainda algumas imagens de registros fósseis, tá? Por exemplo, aqui você vê uma folha atual, mas tem uma marca de uma folha na qual indica que essa árvore ela é antiga, pois existem registros fossilizados dela. Okay? Depois a gente vai ver mais na frente essa situação assim de ter exemplares ainda hoje e de exemplares em fóssil. Aqui a gente tem uma marca, né? Uma marca deixada por um vegetal. Aqui uma marca deixada por uma folha. E também, né, são marcas. As marcas também são caracterizadas como fóssil. Não só a espécie viva, né? O vegetal, o animal, o protozoário que foi conservado, né? Um fungo.
mas as marcas deixadas por esses seres vivos também são considerados fósseis. Tá? Então a gente vai ver a diferença de um para o outro. Então olha só, etapas de formação de um fóssil. Primeiro, o animal morre. Tá? Ele morre e depois ele começa a ser soterrado. Por alguns sedimentos, eles vão sendo soterrados e aí vai mantendo as estruturas que podem ser conservadas. Né? Foi decomposta, a parte mole foi decomposta, restando as partes mais duras, dependendo da situação do ambiente, essas partes podem ser conservadas. Isso não quer dizer que depois do animal morrer e ser soterrado por alguns sedimentos, eles vão virar fóssil. Não. Né? A grande maioria, eles são consumidos pelo próprio ambiente, dependendo da quantidade de oxigênio, dependendo dos fatores bacterianos, entre outras, que possam provocar o não favorecimento da fossilização. Então, depois de soterrado, o animal, né, com o processo de erosão, tá? Ele pode ficar exposto, até mesmo por escavações, né? Os paleontólogos eles fazem, e os arqueólogos também eles fazem escavações em busca de algum indício de que houve algum ser vivo que esteja soterrado por ali, ou alguma coisa que foi utilizada por aquele ser vivo. Tá? Então os paleontólogos eles estudam justamente essa situação do ser vivo ser encontrado. Então, sobre as etapas de formação de um fóssil, nós vamos ver que a primeira coisa que deve acontecer é a morte do ser vivo. Né? Então, o ser vivo morre. 2. Deposição de sedimentos sobre os restos mortais. Em que condições? Ele está morto. Se não tiver um predador, né? Porque às vezes existem naquela região em que o ser vivo morreu um predador, e aí vai se alimentar daquele animal que morreu ali. Se não acontecer isso, ele vai ser soterrado por sedimentos. E em condições favoráveis, ele pode se tornar fóssil. Né? Então, como consequência, estes deixam de estar em contato com agentes atmosféricos e com o oxigênio, né? Descompondo-se por isso mais lentamente. Então, o oxigênio ele é um agente principal da decomposição. Ele é um agente oxidante. Então, essa matéria orgânica ela é substituída. Então, ela pode ser substituída por minerais, né? Principalmente mineral, e vai fazer com que as partes duras, né, fiquem fossilizadas. Certo? Então, o mineral ele não faz a substituição da matéria orgânica mole, mas sim da matéria orgânica dura, tá? Fazendo com que os ossos, os dentes, né, eles permaneçam intactos, vamos dizer assim. Então, após milhões de anos, e através do desgaste das rochas, o fóssil fica exposto novamente à superfície. Ele pode ficar exposto naturalmente, como eu disse, ou pode ficar exposto através de uma escavação. Agora, quando se está fazendo uma escavação, essa escavação é minuciosa. Ele não pode danar a enxada para cima e fazer os buracos, ou então pegar uma máquina e sair. Não, isso tem que ser com muito cuidado.
É tanto que, se vocês já viram alguma ação dos paleontólogos, eles fazem essa exposição, ou seja, essas escavações com um pincelzinho. Eles vão pincelando aquela região para que deixe exposto justamente o fóssil, né? Para não danificar o material que eles estão coletando. Condições que influenciam o processo de fossilização. Existem partes duras, como ossos, dentes. Alguns animais apresentam uma carapaça, né, calcárica, como os moluscos, né, tartarugas, que apresentam carapaças. Okay? Então, nessas constituições, a maioria das vezes são carbonato de cálcio. Tá? Então, essas partes elas são mais favoráveis a ficarem fossilizadas do que as partes mais orgânicas, que têm uma maior composição de água, por exemplo. Né? As células normais do nosso corpo, não as células dos ossos, que tem pouca água, ela tem mais matéria inorgânica do que matéria orgânica. Então, elas têm mais condições, no caso dos ossos e dentes, por terem menos água, de ficarem fossilizadas do que as partes moles, né? Que são as partes que contêm mais água. Então, as partes moles elas são rapidamente decompostas, principalmente se ela ficar exposta. Tá? A gente percebe isso quando algum animal morre, a gente sente aquele odor, né? Aquela catinga de animal morto. Então, por quê? Porque as células estão morrendo. E quando as células estão morrendo, existe dentro de nossas células uma organela chamada lisossomos. Esses lisossomos liberam enzimas que vão decompor, ou seja, vão digerir a célula. Então, quando ela começa a digerir, começa a liberar aquele odor que é produção de gases. E com isso, favorece a ação bacteriana. Nosso organismo ele é cheio de bactéria. Tá? Então, o organismo animal, ele tem bactérias nocivas no nosso organismo, tem bactérias boas. Então, com isso, faz com que essas bactérias comecem a decompor juntamente com os lisossomos, que destroem as células, favorecendo a absorção lá da bactéria, fazendo com que essas partes moles sejam rapidamente decompostas, restando apenas as partes duras. Então, a rapidez no soterramento dos restos mortais por sedimentos, ela favorece justamente essa condição de não ser decomposto rapidamente. Então, se o animal morre e aí ele vai ser soterrado, né, rapidamente, ou alguma ação lá do ambiente faz com que ele seja coberto por sedimentos mais rápido que o normal, aí favorece muito, porque teve pouco contato com o oxigênio, que é um dos principais fatores de decomposição. Tá? Então, as bactérias aeróbicas vão precisar desse oxigênio para poder agir, certo? Sem falar das bactérias anaeróbicas. Okay? Então, tipo de sedimentos que cobrem os restos mortais devem ser finos e impermeáveis, ou seja, que não penetre água nele. Ou seja, que ele deve ser coberto e que aí, com a ação da água, não vá até o animal morto. Então, o habitat, a fossilização ocorre mais frequentemente em ambientes aquáticos. Por quê? Porque há maior proteção contra os agentes atmosféricos. Mesmo assim, a água não vai ajudar a decompor essas partes moles, ela vai decompor se ela tiver com a ação da atmosfera junto, ou seja, Então, é por isso, gente, que a gente encontra mais fósseis em ambientes aquáticos, principalmente os fósseis que são planctônicos, né, zooplâncton e fitoplânctos. Por quê? Porque
quando eles morrem e vão lá para o fundo do ambiente aquático, né, para o solo, movimentos ali dentro do mar, eles cobriram aqueles micro-organismos. E aí eles fossilizaram-se. Como eles eram micro-organismos, não tinham partes duras, eles se tornaram óleo, né, que é o petróleo que nós conhecemos hoje. Então a maioria do petróleo, ele é um fóssil, né, o fóssil a partir dos seres planctônicos, né, dos plânctons, tá? Olha só, está demorando para aparecer. Então, as condições ambientais, temperaturas e umidades baixas dificultam a decomposição. Ou seja, um ambiente frio, né, com a temperatura mais baixa possível, ele não favorecem a ação das bactérias. E quanto menos umidade tiver no ar, maior será a condição de fossilização. Certo? Então, temperaturas baixas e umidades baixas vão dificultar a decomposição, favorecendo essa fossilização. Então, a gente tem aqui algumas imagens, novamente algumas imagens de fósseis. Aqui nós temos um fóssil de um mamute novinho, ainda pequeno, tá? Que foi conservado em ambiente gelado. Um fóssil de mamute, né, que foi encontrado em regiões geladas. Aqui nós temos marcas. Olha, nós não temos um animal, mas nós temos as marcas. Essas marcas também são fósseis, tá? Não é porque o animal não está presente, ele não deixou nenhum pedaço de calcário, seja lá o que for, que isso aqui não vai ser um fóssil. É um fóssil. Isso é o local onde ele foi soterrado. E aí a parte sólida dele deixou essas marcas. Essas marcas também são fósseis e são chamados de iconofóssil. Iconofóssil são marcas, né, deixadas por pegadas, por folhas, né, entre outros, que possam dar a ação. Por exemplo, até o local onde um animal sempre dormia, por exemplo, tem uma encosta de barreira, um animal grande porte, ia para ali e sempre dormia naquela posição ali. Então ele vai deixando um certo um molde dele ali. Então, nesse caso, aquele local também é um fóssil. É um fóssil por quê? Porque foi uma ação de um ser vivo que ficou ali. Tá? Então, vamos dar sequência. Será que todos os fósseis se formam através do mesmo processo? Não. Tá? Eles têm processos diferentes de se tornarem fósseis. Então vamos lá. Principais processos de fossilização: mumificação ou conservação total. Gente, os egípcios adquiriram aquela técnica de mumificação. Você observa que quando eles fazem aquela mumificação, eles têm todos os tecidos lá, né? Só que sem água, né? As células perdem a água. Então a mumificação é uma conservação dos tecidos moles e dos tecidos duros, né? do ser vivo. Certo? Então, alguns animais, eles também se mumificaram, mas a mumificação deles foram não pelo processo adquirido pelos egípcios e se eu não estou enganado, se foi pelos astecas ou foi pelos maias, que também faziam essa técnica de fossilização. Mas é porque eles estão num ambiente que o conservou. Tá? Alguns insetos, eles foram conservados há 250 milhões de anos atrás em âmbar. Tá? Então a mumificação é quando tem
uma conservação das partes moles, mas aí depende do local. Por exemplo, o mamute, né, que foi encontrado na Sibéria, então eles foram, por exemplo, para que não estragasse o fóssil, eles levaram para um local onde a temperatura se mantinha abaixo de zero o tempo todo, né, que é para o gelo permanecer guardando o mamute. Então, todo ou quase todo ser vivo fica conservado, mesmo as suas partes moles, lá na mumificação. Tá? Então, todo ou quase todo. Às vezes perde porque antes de se mumificarem, ou serem conservados, perdeu alguma parte. Ou por alguma ação do ambiente, por exemplo, se for um caso de gelo, descongelou uma parte, aí aquela parte foi perdida, né? Foi decomposta, depois voltou a temperatura que conservava aquilo ali, então pode ser alguns efeitos ambientais para que seja todo conservado ou uma parte dele conservada. Depende muito do ambiente. Então, após a morte, o ser vivo é envolvido por uma substância, como por exemplo o gelo, que permite a sua conservação. Então, naquela grande era do gelo, alguns animais foram congelados. Alguns seres vivos foram congelados. E nem toda a região do planeta sofreu o degelo, né? Sofreu uma ação de descongelamento. Então, onde permaneceu congelado, esses seres vivos permaneceram conservados, né? Até hoje, né? Até os dias atuais. Exemplos de mumificação: insetos conservados em âmbar, né? E mamutes conservados no gelo. Então nós temos a imagem ali de alguns insetos, né? Olha, inclusive tem uma pena, tá? Uma pena conservada em âmbar aqui, ó. É uma pena, certo? Temos um inseto e aqui um aracnídeo que foram conservados em âmbar. Ou seja, âmbar é um material, né, que é liberado por algumas plantas. Então, por exemplo, o caju, isso é uma resina, né? Na verdade, o âmbar é uma resina. Então, o caju libera essa resina, tá? Então, se você dá um cortezinho de leve lá na casca do caju, ele vai liberar um líquidozinho. E esse líquidozinho, com o tempo, ele vai endurecer. Se algum animal, né, algum inseto, ficar preso naquele... ele vai ficar... daqui a milhões de anos, ele vai ser um fóssil. Ele vai estar conservado. Tá? A âmbar não é uma seiva fossilizada. Certo, Alex? Ela é liberada pelo vegetal e quem vai ficar fossilizado é quem ficou preso nele. Tá? O âmbar é um líquido liberado por algumas espécies de plantas e que ela, com o tempo, ela fica rígida, ela fica dura. Então, se tiver algum animal preso ali dentro, uma folha, uma pena, como tem aqui, isso vai se tornar o fóssil. Certo? Ok, Alisson? Então vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta no chat. Tem mais? Então fechar o chat para a gente continuar. Nós agora vamos apresentar o mamute que foi conservado no gelo, né? Só ficou os dentes de marfim para fora, né? Que não tem precisão de ele estar fora do gelo ou não, né? Porque ele se conserva, né? É marfim. Mas se isso aqui fosse uma parte mole, ele já estaria em decomposição, né? Mas como é marfim, ele se conserva. A idade aproximada desse mamute é de 23 mil anos. Então, se ele tem 23 mil anos, a gente já pode considerar, sim, um fóssil. Então, esse é um modelo de mamute, né? Então, mamute, mas ele é o primo distante do elefante. Inclusive, existem relatos
de um outro primo do elefante, o mastodonte, que foi encontrado aqui no Mato Grosso. Né? E aí foram datados, né? E aí pegaram a datação dele de 26 mil anos atrás. Está aqui nas cavernas do Mato Grosso. Tá? Oi. O elefante é primo do hambúrguer. Né? São da mesma família, assim, né? Quando a gente fala em família, por exemplo, a gente diz assim, o gênero Pantera. Aí você tem Pantera léo, Pantera tigre, os felinos, né? Os canídeos. Então, os elefantes são proboscidas e os mamutes também são proboscidas. O que são proboscidas? São animais que têm esse nariz compridão. Tá? Então, quando a gente diz da mesma família, pode ser que são primos, só não pode ser irmão, né? Irmão, mas dizer que seria da mesma espécie. Como eles não são espécies iguais, são espécies diferentes, aí nós atribuímos a primidade para eles. Ok? Nós dizemos que eles são primos. Ou um parente distante. Um parente do elefante. O quê? Quando o senhor falou do gênero deles, eu ouvi calopsita. Repete aí, por favor, o nome. Não, calopsita, eu falei calopsita não. Foi o que eu vi errado aqui. Foi probicida. Probicida. Nariz compridão. Probicida. Tá? Certo, obrigado. Então vamos dar uma continuidade, ok? Vamos lá, continuando. Aí tem um pequeno texto informando que esse animal foi encontrado na Sibéria, né? É uma espécie de elefante pré-histórico, assim, tá vendo, Arthur? Uma espécie de elefante pré-histórico. Esse animal encontrado é do sexo masculino e encontra-se em bom estado. Por isso, os cientistas optaram por levar o exemplar para uma caverna localizada no Khatanga, na Sibéria, onde a temperatura se mantém sempre abaixo de zero. Por quê? Porque o gelo ele começa a fundir 0 graus Celsius. Ainda sobre os principais processos de fossilização, a gente já viu o quê? Mumificação. Agora, nós temos o segundo processo, chamado de moldagem. Não se conserva quaisquer parte do organismo, ficando apenas uma reprodução, ou molde de suas partes duras. A gente viu naquela foto anterior que só tinha uma marca de conchas. Então, esse tipo de fóssil é chamado de molde. Tá? Existe o molde interno, molde externo, contramolde, reprodução de uma estrutura interna. Pense numa coisa que tem uma cavidade. Aquelas conchinhas, quando vocês estão passeando na praia, aí acham umas conchinhas esticadinhas. Se aquele espaço for todo preenchido e por milhares de anos permanecer ali, e aquela estrutura calcárica sumir, deixando somente aquela parte de sedimentos que ficou interna aparecendo, nós temos um molde interno, certo? Mas se for um sedimento por cima, a gente tem o molde externo. Então, para o molde interno, ele tem que ser preenchido por dentro. Para o molde externo, que eu vou mostrar agora, ele fica por fora do ser vivo. Então, ele vai modelar por fora a estrutura do ser vivo. Então, a gente vai ter um molde externo e um molde interno. Tá? Agora, vou dar um exemplo de contramolde. O contramolde é o seguinte: o animal morre e deixa por exemplo, ele morreu num local mole, a terra estava mole, né? A gente chove, fica aquele lamaçado, é como se configura a pegada de alguns dinossauros que foram encontrados depois, somente pegadas. Então o animal morreu e formou aquele espaço ali, quando a terra estava mole. A terra endureceu, o animal entrou em decomposição, sumiu,
e depois veio um sedimento. Observe o seguinte: o sedimento vai cobrir justamente aquela cavidade deixada pelo animal, ou seja, modelou aquilo ali. E o que é que vai acontecer? Quando for retirar o extrato, for separar a rocha ali ele se transformou em rocha, e só vai ser contramorte se ele se transformar em rocha. Aquela área se transformou numa rocha, pá. Você quebrou. Pá. Aí saiu o modelo de um lado e a cavidade do outro. Está entendendo como é? Como se você pegasse uma massinha de modelar e imprensasse uma coisa dentro. Tá? Então eu vou dar um exemplo, como a gente fez o trabalho com gesso. Então você marcou, deixou uma cavidade lá na argila. Depois cobriu com gesso. Deixou endurecer. Quando você tira, vai estar o formato do animal no gesso e a cavidade do outro. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho um contramolde e um molde. Tá? Molde, porque ele modelou e fez aparecer o formato do animal do outro lado. Então ele não existe mais e deixou ali um formato quando o sedimento bateu ali, que foi deixando que ficou uma estrutura rígida, sólida. Quando abrir, aí fica o formato de um jeito e o formato do outro. Bom, aqui eu tenho o modelo de um molde interno. Tá vendo? A parte interna do ser vivo foi preenchida e deixou esse formato calcário. Então, isso aí é a parte de dentro da conchinha. E aí, essa mesma conchinha deixou sua marca fora. Então, eu tenho o molde interno da concha e o molde externo. Agora, observe esse molde que está aí. Esse molde externo. Se por acaso tivesse um sedimento, a camada superior, ao ser retirada, ia ficar justamente como se fosse a que está na figura à esquerda, tá? Lembre-se, a figura da esquerda é um molde interno, não é um contramolde. O contramolde é se fosse formado uma camada por cima dessa marca, e quando a gente tirasse aquela marca, aquele sedimento que formou em cima, ele estaria justamente uma parte como se fosse a própria conchinha. Então aí a gente tem um contramolde. Molde interno, molde externo. Então nós temos aí o interior do organismo, né? Enche esse sedimento que reproduz os detalhes de sua estrutura interna. Já o molde externo, o organismo morre e ao morrer cai sobre o sedimento, deixando impressas as suas características estruturais externas. Observe que no molde externo o formato vai ser da sua estrutura externa. No interno vai ser o formato da sua estrutura interna. Então, ó, na figura da esquerda aqui eu tenho o molde externo, aqui eu tenho o molde interno, aqui também tem molde externo e aqui o molde interno. Tá? Então, esta primeira parte está concluída e espero vocês no horário das 11 na próxima quinta-feira. Então, quinta-feira, 11 horas, estaremos de retorno com o conteúdo fóssil. Até lá e tchau!